bem? Como é que vocês estão? Todos bem animados, né? Sexta-feira começa a nossa segunda avaliação com a prova número 5. Eu só queria lembrar, gente, que na prova número 5, o conteúdo ele pode ser tanto de segunda, quanto de hoje, quanto da semana passada. Porque lembra que a gente não teve prova na sexta-feira, né? Foi prova de segunda chamada. Então o assunto ele pode ser uma dessas 3 aulas. Mas o que a gente está dando nessas 3 aulas? Ou vai ser sobre limites, ou vai ser sobre continuidade, ou vai ser o que a gente vai ver hoje, né? Que é diferenciabilidade, aproximação linear e outras coisas aí que a gente vai ver, tá? Agora, um aviso importante que eu queria dar para vocês sobre as listas semanais. O que vai acontecer a partir agora da segunda avaliação? As listas semanais, ao invés de vocês receberem elas na sexta e vocês entregarem na quinta, vai mudar a data. Então, vocês vão receber a lista na segunda-feira para entregar na outra segunda-feira. Tá? Então, vocês só vai mudar o dia, mas vocês vão ter ainda praticamente uma semana. O porquê dessa mudança, né? É porque o número de listas entregues estava diminuindo. Aí a gente olhou, o que a gente pensou, né? Falar, vai ver como a entrega é na quinta-feira à noite. Sexta é prova, então provavelmente o pessoal está deixando de lado a lista, ficar só na prova, apesar de que a lista ainda é um bom preparo para a prova, tá, gente? Então, por conta disso, vai ficar segunda-feira. Então, nessa sexta agora, não vai ter lista ainda, porque vai ser segunda-feira, tá? Então, segunda-feira a gente vai lançar aí a próxima lista, que já vai ser uma preparação para a prova da semana que vem. Beleza? Então, pronto, com isso, por favor, eu espero que aumente aí de novo o número de listas que vale um ponto extra aí para vocês, né? Então, acho que vale muito a pena, além de preparar para a prova de vocês. Bom, então é isso, então vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu particularmente já falei, acho que na segunda, né? Falo de novo hoje. Estou bem animado com essa aula, porque creio que esse assunto de diferenciabilidade, para mim, né, é um dos assuntos mais legais. E hoje a gente vai dar continuidade nisso daí. Então, lembrando qual foi a motivação por trás desse assunto, né? Na aula passada, a gente ficou chocado quando a gente descobriu que em cálculo 2, uma função ser derivável não significa que ela também vai ser contínua, né? A gente pegou lá ali um exemplo de uma função que era derivável, mas não era contínua. E aí, com isso, a gente perdeu aquele resultado do cálculo 1, que era justamente esse, né? Se f é derivável, f é contínuo. Agora não tem mais isso. Mas, para a gente resgatar esse resultado, a gente foi correr atrás de uma outra definição. A definição de uma função diferenciável. Lembrando que em cálculo 1, ser derivável e ser diferenciável são coisas equivalentes. Então, por isso que você lá em cálculo 1, você não olhou para isso com detalhes. Só que em cálculo 2 não existe essa equivalência. Então, uma função ser derivável é diferente de uma função ser diferenciável, tá? E para a questão de diferenciabilidade, aquilo lá acontece aqui no cálculo 2. O quê? Se uma função é diferenciável, então uma função é contínua. Então, a gente concluiu a nossa aula de segunda-feira com esse resultado, resgatando esse resultado aí forte do cálculo 1. Então, aqui a gente vai dar continuidade a partir desse ponto, que foi o ponto onde a gente parou, mas antes eu preciso revisar com vocês as definições, né? Principalmente de uma função diferenciável. Então, eu trouxe aqui nosso slide, aula 16 já, então acho que a gente já chegou na metade aí do curso, né? Aula 16, falando de funções diferenciáveis. E aí, eu vou dividir essa aula em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a definição, e na segunda eu vou fazer uma aplicação disso daí, que é uma aplicação importante, que é de aproximação linear. Mas, começando aqui ó, com essa definição bonita, né? Uma definição elegante, é a função de uma função ser diferenciável. Então, ó, diremos que uma função f, aqui eu estou considerando apenas 2 variáveis, tá? Mas isso aí eu poderia generalizar para 3, 4, assim por diante. Então, diremos que uma função f é diferenciável em um ponto lá do domínio, quando existirem constantes mn, tais que isso aqui acontece, ou seja, f de a mais h e b mais k é igual a f de AB mais m vezes h mais n vezes k, mais essa função aqui que eu estou chamando de função resto. Essa função é uma função que depende de h e k. Só que tem uma condição, tá? Qual é a condição? Essa função resto aqui, ó, o limite dela, quando eu pego ela e divido pela norma, isso quando hk vai para 0, 0, isso aqui é igual a 0. E a gente comentou isso aí na aula passada.
Lembrando só que isso aqui significa que a minha função resto está indo para zero mais rápido que a função norma, né? A gente também comentou sobre isso. Beleza. Então, falar que f é diferenciável é falar que isso aí acontece. E a gente já aprendeu que se uma função é diferenciável, então agora sim, essa função ela é contínua. Só que você vai ver que o fato de f ser diferenciável também implica em outras coisas. Então, ser diferenciável é algo forte. Por exemplo, olha esse outro resultado que a gente vai ver agora. Isso aqui é inédito, isso aqui já é a aula de hoje. Olha só, se f é diferenciável em um ponto, isto é, se existem essas constantes, tal, que isso aqui acontece, ó. Então, daqui para cá é só a definição. Então, se f é diferenciável, então as derivadas parciais de f existem no ponto AB. O que eu estou dizendo é que se f é diferenciável, então f é derivável. Então, veja aí o quão forte é essa definição de diferenciabilidade. Além disso, olha que interessante, f não apenas é derivável no ponto, mas também, sabe essas constantes aqui, ó, m e n, elas são justamente derivadas parciais. Então, m é a derivada parcial em relação a x, aplicado no ponto, e n é a derivada parcial em relação a y, aplicado no ponto. Então, é isso, né? Agora, vamos demonstrar, né? Porque isso aqui, ó, só estou afirmando, né? Agora, você tem que provar que isso daí é verdade. Mas não se preocupe, que eu acho que, creio eu, que essa é o único teorema ou proposição que a gente vai demonstrar hoje. Né? Infelizmente, né? Para a tristeza de muitos. Mas, vamos lá. Então, vamos começar aqui com esse teorema. O que diz o teorema? Que se f é diferenciável, isso eu estou considerando um ponto do domínio, tá? Mas aqui eu vou colocar só o ponto. Se f é diferenciável, implica que f é derivável, ou seja, as derivadas parciais existem nesse mesmo ponto. Ok, então esse é o teorema, isso é o que nós vamos demonstrar. O que eu vou fazer? Como todo teorema, você tem que ver qual é a hipótese, ou seja, qual é, digamos, a largada e qual é a chegada. Onde você está iniciando, onde você quer parar. Então, a gente vai iniciar por aqui, ó. Então, a minha hipótese é essa, f é diferenciável. Assumindo que f é diferenciável, eu tenho que provar que f também vai ser derivável. Ou seja, isso aqui é consequência disso aqui. Então, se f é diferenciável, então nós já sabemos pela definição o quê? Então, vamos lá, demonstração. Se f é diferenciável, é porque existem constantes que nós estamos chamando de m e n, tais que isso aqui acontece, ó, f de a mais h, b mais k, é igual a f de AB mais m vezes h mais n vezes k mais uma função aqui que eu estou chamando de função R, que é a função resto. Claro que essa função resto ela obedece uma propriedade. Qual é a propriedade? Essa daqui, ó, com o fato de que o limite da minha função resto, que é a função hk, dividido pela norma, isso quando hk está tendendo a 0, 0, isso daqui tem que ser igual a 0. Tá? Então, a única coisa que eu fiz até aqui foi aplicar a definição. Aí você vai me perguntar assim, professor, mas eu tenho que saber essa definição aqui mesmo para a prova? Diga a verdade, seja sincero. Eu tenho que saber toda essa equação aqui, tudo isso daqui? Sim, mas você não precisa. Ó, vou te dar duas opções. Ou você decora letra por letra, né, e aí, claro que vai ser mais trabalhoso. Além de ser trabalhoso, se trocar uma letra já era, porque você sabia com A e B, não sabia com X, era Y, 0. Ou você entende. Né? Se você entender o que é uma função diferenciável, não é difícil de chegar nisso daqui. Por quê? O que a gente está fazendo? Você tem uma função e você tem um ponto de referência, que é o nosso ponto AB. O que eu estou fazendo aqui é fazendo uma variação em x, na direção x e na direção y. Por exemplo, digamos que eu estou aqui nesse ponto. Digamos que aqui
Onde eu estou aqui, o chão é o ponto AB. Então, eu estou nesse ponto agora, mas eu vou caminhar. Eu vou caminhar na direção X e vou caminhar na direção Y. Então, na direção X, eu vou dar um passo H. Então, aqui, ó, caminhei na direção X. Então, agora eu estou na direção A mais H. Só que eu vou também caminhar na direção Y. Quanto? Um K. Aí eu caminho na direção Y. Pronto. Caminhei na direção X, caminhei na direção Y. Em X eu caminhei H, em Y eu caminhei K. Então, H nada mais é do que uma pequena variação na direção X. E o K nada mais é do que uma pequena variação na direção Y. É como se você tivesse um ponto e você fizesse uma perturbação nesse ponto. Tanto na direção X quanto na direção Y. Tá? Então, aqui eu estou afirmando que quando você faz essa perturbação, o novo valor da função, ou seja, a imagem da função depois que você caminhou nas duas direções, é igual ao valor do ponto que você tinha inicialmente, mais uma constante m vezes a variação em x, mais uma constante n vezes uma variação y, mais um resto. O R você chama de resto porque ele é um resto mesmo. Né? Por que ele é um resto? Porque quando você divide pela norma e aplica esse limite, isso aqui vai para zero. O que significa que essa função aqui está indo para zero mais rápido do que a função que está embaixo. Ou seja, isso é uma boa condição aí para uma função. Depois que eu provar esse teorema, vai ficar mais fácil ainda a gente meio que decorar isso daqui, né? Ou melhor, entender. Porque o meu m vai ser a derivada parcial em relação a x. E o meu n vai ser a derivada parcial em relação a y. Né? Mas tá, é isso que a gente quer provar. Então, beleza. Então, eu já sei que se eu fizer essa perturbação nas duas direções, eu vou obter essa igualdade aqui. Então, ó, agora eu vou fixar o k em zero. Ou seja, eu vou assumir que eu não tenho variação na direção y. Eu vou zerar o k. E eu posso ainda continuar usando essa minha igualdade, só que para k igual a zero. Tá, isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, ó, para k igual a zero. Então, eu vou usar a mesma equação, só que substituindo k por zero. Então, vai ficar assim. Vai ficar f de a mais h, b. Só b, né? Porque b mais k, porque b mais zero é b. Igual. Aí que eu vou colocar f de ab mais m vezes h mais. Aqui eu colocaria n vezes k, só que k é zero, então vou ignorar. Então, aqui já vai ficar mais r de h. Aí, aqui, ou você escreve assim, r de h zero. Não tem problema você escrever assim, já que o k é zero. Mas, como o k é zero, então, a minha função resto só depende de h agora. Então, ao invés de eu escrever isso aí, eu vou escrever só isso aqui, ó. Mais RH. Só isso. Tá? Daqui, o que eu vou fazer? Eu vou mexer de forma algébrica mesmo. Então, esse f de AB eu vou subtrair dos dois lados, porque eu quero que ele apareça desse lado daqui, só que ele vai aparecer subtraindo. E aí eu vou ficar f de A mais H, B, menos f de AB, igual. Aí o que sobrou desse lado? Sobrou m vezes H, mais a minha função resto, que agora só depende de H. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Daqui, eu vou dividir todo mundo por H. Tá? Vou dividir. Então, venho aqui, posso fazer isso? Posso. Claro, desde que H não seja o próprio zero, né? Então, ó, dividir aqui, e aqui também vou dividir, só que eu vou dividir assim, né? Vou dividir esse, e aqui eu vou colocar esse daqui. Tá? Então, aqui eu só dividi por H. Agora que eu dividi por H, eu vou passar o limite dos dois lados. Então, eu vou calcular aqui o limite. Isso quando H está tendendo a zero. E aqui também eu vou calcular o limite quando H tende a zero. Desses dois aqui. Tá, só que bem aqui, ó, tenho H sobre H. Então, eu vou simplificar. Então, venho aqui e simplifiquei. Aí eu me pergunto, quanto vale esse limite bem aqui, ó? Limite de RH sobre H quando H tende a zero. Bom, lembrando que a gente tem esse resultado bem aqui, ó, gente. A gente tem que o limite de RHK dividido por essa norma, quando HK vai para 0, 0, isso aqui é zero. A gente aprendeu que o limite, quando ele existe, ele é único, certo? Ele é único. Então, se você já sabe que o limite existe em um ponto, você pode, se quiser,
testar esse limite usando várias curvas. Tem quando você pega duas curvas, só que nesse caso você quer provar que o limite não existe, né? Você pega duas curvas para que o limite dê diferente, aí você diz que o limite não existe, né? Beleza. Mas por trás disso está o conceito de que o limite ele é único. Então, se o limite já existe, você sabe que o limite existe, você pode pegar infinitas curvas, desde que obedeça aquelas hipóteses, calcular o limite e ele sempre vai dar o mesmo valor. Porque se o limite existe, ele vai dar o mesmo limite para qualquer caminho que você pegar. Então, o que eu estou fazendo aqui nada mais é, quando eu coloco k igual a zero, eu estou tomando um caminho, estou tomando uma curva, que é como se fosse a curva t0. Né? Ou seja, eu estou zerando na direção y e estou caminhando só na direção x. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se o limite é único, então não importa o caminho que eu tomar, esse limite aqui sempre vai ter que dar zero. Quando eu igualo k igual a zero, eu só estou tomando um caminho, dos infinitos caminhos. Então, quando eu tomo k igual a zero, esse limite aqui continua zerando. Só que quando eu tomo k igual a zero, como é que fica esse limite aqui? Fica assim, ó. Fica limite. Aqui vai ficar r de h, zero. Só que eu já falei que RH zero, eu estou colocando só RH. Então, aqui é RH. Aqui embaixo, se você zera o k, o que sobra aqui? Porque ó, o que é a norma de HK? Não é a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado? Se o k é zero, vai ficar a raiz de h ao quadrado, que é módulo de h. Então, aqui embaixo vai ficar módulo de h. E aqui a tendência, obviamente, vai ficar só com h tendendo a zero. Só que esse limite aqui é só um caminho que eu estou tomando para esse daqui. Se esse daqui é igual a zero, então esse daqui também vai ser igual a zero, tá? Como consequência deste daqui. Então, se isso aqui é zero, implica que isso aqui é igual a zero. E tem o resultado do cálculo 1 que diz que se você tem uma função sobre o módulo igual a zero, então essa função sobre a função sem o módulo também vai ser zero, tá? Então, eu vou usar esse resultado só para dizer que isso daqui vai dar zero. Ah, professor, o senhor falou tudo isso só para dizer que isso aqui é zero? Sim, porque você tem que justificar, né? Você não pode chegar já passando o limite, já igualando a zero. Não, tem que ter um rigor, né? Pelo menos um pouquinho de rigor matemático. Claro que aqui a gente não tem tanto rigor assim, mas pelo menos um pouquinho. Tá, então, ó, zeramos, pá. Então, bora ver o que sobrou, né? Do lado esquerdo, sobrou esse limite aqui, que eu não mexi nele. Porém, observe que esse limite aqui, ele é familiar para a gente. Por quê? Porque ó, é o limite de f de a mais h, b, menos f de ab, dividido por h, quando h tende a zero. Isso aqui, por definição, isso aqui é o quê? É a derivada parcial em relação a x. Né? Então, aqui, isso aqui é a derivada parcial. Eu só vou colocar a notação de derivada parcial aqui embaixo. Então, isso aqui é igual a del f, del x, no ponto AB, né? Que é onde eu estou calculando. Então, do lado esquerdo, eu tinha a derivada parcial em relação a x. E do lado direito, isso aqui zerou, aqui só sobrou m. Qual é o limite da constante? A própria constante. Então, isso aqui é igual a m. Só que m é um número real. Então, eu estou dizendo que esse limite aqui é igual a um número real. Dizer que o limite é igual ao número real significa dizer que o limite existe. Só que esse limite é a derivada parcial. Então, eu acabei de provar que a derivada parcial em relação a x, ela existe e ela é justamente a constante m, que aparecia na definição. Então, agora você já sabe, se uma função é diferenciável, aquela constante m é a derivada parcial dela em relação a x, nesse ponto AB. Tá? Então, guarde essa informação, porque até agora eu só provei que a derivada parcial em relação a x existe, né? Falta em relação a y, para eu dizer mesmo que a função é derivável. Aí eu vou usar esse outro espaço aqui. Bom, para y é análogo, ou seja, eu vou considerar um caminho onde o h é zero. Nesse caso, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar f de a, b mais k, igual a f de ab. Aí o mh vai sumir, porque o h é zero, vai ficar nk, mas o meu resto só vai depender de k agora. Vou ter isso aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Então, eu vou obter f de a, b mais k, menos f de ab, igual
Aí aqui vou ter nk mais o resto que só depende de k. Aí você já imagina o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar, dividir todo mundo por k. Aqui a mesma coisa. E vou passar o limite para k indo para 0. Aqui a mesma coisa. Tá, quando eu faço isso, ó, esse simplifica com esse. Isso aqui, pelo mesmo raciocínio, vai para 0. Sobra só o n, aqui do lado direito. Limite de n, quando k vai para 0, é o próprio n. Do lado esquerdo, eu tenho a derivada parcial em relação a y agora. Então, del f, del y, no ponto AB, é igual a n. E com isso, agora sim, a gente concluiu. Mostramos que as derivadas parciais existem e são justamente aquelas constantes mn. Interessante, né? Agora você já consegue aí aplicar, né, esse teorema e usar ele aí à vontade, agora que você já sabe. Beleza, então pronto. Com isso, gente, o que nós temos aqui agora? Ó, presta atenção, veja a importância aí desses resultados. Então, olha só. O que a gente obteve até aqui com a definição de diferenciabilidade? A gente obteve o seguinte, que f ser diferenciável, e aqui eu vou abreviar, ó, ou seja, se f é diferenciável, isso implica que f é contínua. Isso aqui a gente já sabia. Agora, a gente também provou que se f é diferenciável, significa também que f é derivável. Tá? Então, ó, você tem aqui duas implicações. Então, se você já sabe que uma função é diferenciável, você já pode afirmar duas coisas. Primeiro, você pode afirmar que ela é contínua, e segundo, você também pode afirmar que ela é derivável. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo até aqui. Continuando aqui nosso slide. Então, olha só, exercício número 1. Verifique se essa função aí, ó, f de xy é igual a x² mais y², ela é diferenciável. Vamos fazer essa questão. Vocês já olhem rapidinho para essa questão e tentem imaginar o que vocês fariam numa situação dessa aí. Questão de prova. Prova é hoje, digamos, tá aí, caiu essa questão. Verifique se a função é diferenciável. O que você faria? Entrega a prova com toda feita, né? Tudo bem, então vamos ver aqui como é que... Mas isso daí não é trivial, tá, gente? Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos lá, vamos fazer. Não se preocupe que hoje você vai sair daqui sabendo fazer essa, e se cair na prova... Vou escrever aqui. Exemplo, exercício, né? 1. F. Oi. Opa, Marco. Marco, vou lhe falar uma coisa, você fez falta, viu, nas aulas passadas, viu? Faltaram perguntas aqui nessa sala. Assim ficou muito silencioso aqui. Pode falar, Marco. Opa. Mas diga seu curso. Meu nome é Marco Antônio, engenheiro da computação. Professor, quando a gente tem uma função que ela é contínua e é derivável, a gente pode fazer o caminho oposto e dizer que ela é diferenciável ou não? Não necessariamente. Marco, você fez uma pergunta excelente, tá? Excelente mesmo. Pergunta de matemático. E a resposta é não. Você não pode afirmar isso. Tá. Justamente por isso que eu tive o cuidado de não juntar aqui as duas coisas. Ou seja, note que, por exemplo, eu não coloquei assim, f é diferenciável, então f, juntei as duas coisas. Na verdade, poderia até juntar, né? Só que com cuidado de não fazer aqui a volta. Ou seja, você não pode dizer, se uma função ela é contínua e também é derivável, isso não quer dizer que ela seja diferenciável. Entendi. Porém, a gente vai ver daqui a pouco uma condição para que ela seja diferenciável. Okay. Tá bom? Obrigado. Palmas para o Marco Antônio. Obrigado, Marco. Então, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui. F de xy igual a x² mais y². Tá, olha só. Primeira coisa.
que eu digo para vocês, não fiquem assustados com essa resolução que eu vou fazer agora, tá? Isso aqui é só uma motivação para você perceber a dificuldade de você provar se uma função é diferenciável ou não. E até para a gente correr atrás de outros resultados que nos ajudem nessa missão, tá? Então vamos lá, mas vamos dizer que a única coisa que a gente sabe é a definição de diferenciabilidade. E aí eu quero provar, pela definição, que esta função aqui ela é diferenciável. O que eu faço? Gente, você já sabe pela definição de diferenciável que se uma função é diferenciável, isso aqui acontece, né? Ó, vou escrever aqui rapidinho. F de A mais H, B mais K, que eu vou escrever só rápido mesmo que eu vou apagar. É igual a F de AB mais... Aqui você já sabe que isso aqui é a derivada parcial de F em relação a X, no ponto AB, vezes H, mais a derivada em relação a Y, no ponto AB, vezes K, mais uma função aqui, que é a função resto. Tá? Então, você já sabe que isso aqui acontece. Qual vai ser nosso objetivo aqui, nossa estratégia? Eu vou pegar e vou isolar a minha função resto nessa definição aqui. Ou seja, os outros termos que aparecem desse lado vão aparecer do outro lado com sinal de menos. Ok? É isso que eu vou fazer. Então, ó, venho aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Considere RHK, ou seja, quem vai ser a minha função resto? Isolando a função resto naquela definição. Vai ser F de A mais H, B mais K, menos F de AB, menos derivada parcial. Aqui eu vou usar outra notação, gente, só para a gente economizar espaço, ficar mais limpo, tá? Então, mas isso aqui é derivada parcial em relação a x. No ponto AB, eu esqueci de escrever de novo, mas AB é um ponto aí aleatório, tá? É qualquer ponto, ponto geral, AB. Já que o domínio dessa função aqui é todo R2. Tá, então aqui, derivada parcial em relação a x, nesse ponto, vezes h, menos a derivada parcial em relação a y, nesse ponto, vezes k. Ó, então, a minha função resto, ela é isso daqui. Tá? Definir uma função desta forma. A definição é essa. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou considerando essa função aqui, ó, x² mais y². Então, eu vou usar essa função de base para substituir aqui cada um desses termos. Lembrando, ó, que se você sabe, se essa função é essa daqui, então você já sabe calcular a derivada parcial dela. Que é a derivada parcial dessa função em relação a x? 2x. Então, ó, 2x. Quem é a derivada parcial em relação a y? 2y. Por que eu estou calculando isso? Porque vai aparecer isso aqui, ó. Então, eu já estou calculando. Então, venho aqui e escrevo. Quem é a minha função resto? Minha função R de HK. Olha, a primeira coisa que eu vou substituir aqui na função é para x igual a mais h e y igual a b mais k. Tá? Então, venho aqui e substituo. Aí, aqui vai ficar, no lugar do x, a mais h. Então, vou ter a mais h ao quadrado. Mais, no lugar do y, b mais k. Então, vai ficar b mais k ao quadrado. Menos f de AB. F de AB você só substitui aqui por A e aqui por B. Então, vai ficar menos, aqui eu vou colocar em parênteses, A ao quadrado mais B quadrado. Menos, a derivada parcial em relação a x é 2x. Aplicado no ponto AB, então no lugar do x você vai colocar o A. Então, vai ficar 2A. Então, menos 2A. Vezes H, porque já tinha o H bem aqui. Menos, a derivada parcial em relação a y é 2y. Aplicando no ponto AB, vai ficar 2 vezes B. Vai ficar 2B, e aqui já tinha um K. Então, 2B, K. E agora? Agora é que você pode desenvolver, né? Ó, porém, não se desespere ainda. Primeiro, faça tudo o que você sabe fazer. Aí, ó, você bem aqui, ó, você tem ao quadrado, você faz quadrado do primeiro, mais 2 vezes meio pelo segundo, e vai fazendo. Aí você coloca aqui, R. Aí essa é aquela questão que você está
torcendo para que no final um monte de coisa se cancele, né? Bora ver se isso vai acontecer. Então aqui vai ficar o quadrado do primeiro ao quadrado mais 2 vezes a vezes h mais o quadrado do segundo. Então vai ficar isso daqui desenvolvendo esse primeiro parênteses. Para o segundo, mais b ao quadrado mais 2 vezes b vezes k mais k ao quadrado. Aqui eu tenho menos esse parênteses, então vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Vai ficar menos a ao quadrado menos b quadrado. Então, menos a ao quadrado menos b ao quadrado. E aqui eu não vou mudar nada. Então, vai ficar menos 2 vezes a vezes h menos 2 vezes b vezes k. E agora? Dá para eliminar algumas coisas aí? Dá, né? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho a ao quadrado, aqui eu tenho menos a ao quadrado. Então, eu consigo eliminar aqui. Aqui eu tenho b ao quadrado e aqui eu tenho menos b quadrado. Então, eu consigo eliminar aqui também. Aqui eu tenho 2AH e aqui eu tenho menos 2AH. Então, eu consigo eliminar esse com esse. E aqui eu tenho 2BK e menos 2BK, então, elimino esse com esse. Pronto, sobraram só 2. Tá bom, né? Para quem tinha um monte aí de termo. Então, ó, quem sobrou? Sobrou só h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, ó, o resto ficou igual a h ao quadrado mais k ao quadrado. Essa daqui é a função resto para essa função. Eu fiz as contas todinhas e no final deu isso daqui. Agora, a pergunta é, o que vai dizer se a função é diferenciável ou não é quando você pegar o limite desta função, dividir pela norma, fazer tender para a origem e tem que dar zero. Deu zero, beleza, é diferenciável. Esse é o nosso objetivo agora. É mostrar que aquele limite lá, com aquela condição, ele ocorre. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou calcular. Ó, essa era uma boa questão de prova, porque na letra A, fazia assim, defina a função resto, né, e faça as contas. Aí você fazia as contas, pronto. Aí letra B, calcule o limite da função resto que você achou sobre a norma. Vamos lá, limite de R HK dividido pela norma de HK. Isso quando HK vai para 0, 0. Tá? Deixa eu colocar assim, só escrever aqui, logo. Tá, vamos lá, a gente vai calcular esse limite aqui. Lembrando, quem é a minha função RHK? É essa função bem aqui. É a função h ao quadrado mais k ao quadrado. Aqui embaixo eu não vou substituir ainda, vou deixar a norma mesmo, tá, gente? E aqui HK indo para 0, 0. Tá, aqui tem dois jeitos de você fazer. Você pode substituir aqui a norma, né? Quem é a norma de HK? Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Depois você tirava a determinação quando você multiplicava pela raiz, em cima e embaixo. É uma opção, mas tem uma segunda opção que é mais elegante, é mais bonita. Então, vou fazer pela segunda opção, pela mais elegante. Qual é? É a seguinte, ó. Deixa eu voltar para cá. Ó, essa função aqui, R, deu isso daqui. Vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa? Ó, isso aí é igual à norma de HK ao quadrado? Isso é igual a isso? Sim ou não? Faça a conta na sua cabeça. Quanto é a norma aqui, né? A raiz quadrada disso aqui mais isso daqui? Então, se você levar o quadrado à raiz, vai tirar a raiz, vai ficar só isso daqui. Tá? Então, isso é igual a isso. Então, eu vou usar essa identidade ali no meu limite. Aí eu venho aqui, ó, igual ao limite. Então, aqui em cima, eu acabei de mostrar que isso aí é a norma de HK, só que ao quadrado, dividido pela norma de HK. E aqui você tem a nossa tendência, né?
Ok, então aqui ó, você tem norma ao quadrado e sobre a norma. Então você simplifica aqui esse com esse, e aí você ficou só com a norma. Quando você tem esse limite aqui, h acaba indo para 0, 0, a norma vai para 0. Então, ó, isso daqui é igual a 0. Se esse limite aqui ó, vai para 0, ou seja, se você achou a sua função resto, definiu a sua função resto, e esse limite que está indo para 0, é porque a sua função é diferenciável. Tá? Então, pronto. Isso aqui, ó, isso implica que f é diferenciável. Diferenciável. Tá? Pronto. Entenderam, gente? Tranquilo? Não é tão, né? Beleza. Aí, só que aí você fala assim, beleza, já aprendi como é que eu afirmo, né, se uma função é diferenciável, como é que eu consigo mostrar que ela é diferenciável. Então, na prova tá beleza. Aí, só que na sua prova, cai isso daqui, ó, essa função. É o mesmo comando, só que é essa função aqui. Verifique se a função h de xy, que é que tá indo, vai aparecer no slide para vocês. Isso é dia da prova. Você já aprendeu o que é diferenciabilidade, só que no dia da prova vai aparecer isso que está no slide para você. Aí verifique se essa função é diferenciável. Aí você olha para isso daí e você pensa, poxa, o professor é muito malvado, né? Porque ele colocou essa função. Mas por que você está pensando que o professor é malvado? Porque você pensa que você vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né, agora, de calcular a função resto. Só que para essa daí você não vai precisar fazer isso. Não vai. Só que eu vou voltar para essa daqui a pouco. Bora fazer o exercício 2 primeiro, você já vai entender o que a gente vai fazer. Ó, vamos voltar. A gente já vai fazer aquela, mas espera lá. Exercício 2. Verifique se essa função aqui, ó, coloquei a raiz. Será que ela continua diferenciável? Em especial no ponto 0, 0? Vamos ver. Porque a de cima é diferenciável em qualquer ponto, né? Se eu não especifiquei nenhum ponto. Olha lá. Olha só, vamos voltar aqui para o quadro, rapidinho, que a gente já sabe qual é a função mesmo. Aqui, gente, eu coloquei essa observação, certo? Você já sabe que se f é diferenciável, então f é contínua, e também você pode afirmar que f é derivável. Nós estamos verificando se algumas funções são diferenciáveis ou não. No primeiro exercício, a gente mostrou pela definição que ela é. Só que note que a questão ela não está afirmando se a função é diferenciável, ela está dizendo para a gente verificar. Então, você vai ter dois caminhos. Ou você tenta provar que a função é diferenciável, ou você tenta provar que ela não é. Olhando para cá, você pode usar esse resultado, e isso aqui vai lhe ajudar a descobrir quando uma função não é diferenciável. Por quê? Porque, olha só, se f é diferenciável implica que f é contínua, então a negação também acontece. Ou seja, se f não é contínua, se f não é contínua, então vai implicar que f não é diferenciável. Tá? A mesma coisa, ó, eu podia usar essa outra implicação aqui. Então, eu poderia dizer o seguinte, que se f não é derivável, isso significa também que f não é diferenciável. Lembra do cálculo 1, quando você tinha aquele resultado? Às vezes você queria mostrar que a função ela não era derivável, né? Aí você tinha assim, se é derivável é contínua. Aí eu quero mostrar que ela não é derivável. Aí você mostrava o quê? Que ela não era contínua. Porque se ela não é contínua, não é derivável. Então a gente vai usar a mesma coisa no cálculo 2. Então, se você está suspeitando que a função que eu te dei ela não é diferenciável, então basta você provar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Então você tem dois caminhos aí para seguir, para dizer que ela não é. Então, voltando para aquela questão que é a raiz, eu vou escolher um desses caminhos aqui, para dizer que a função não é diferenciável. E aí vocês vão ver. Vou até usar aqui, vou aproveitar que a gente já colocou aqui, já que a função é quase a mesma coisa. Função g.
Ó, a função g, que é só uma raiz que a gente acrescenta aqui, né? Pronto. Aí ele quer que a gente verifique se essa função é diferenciável, mas ele me deu um ponto, que é o ponto 0, 0. Então, ó, vamos analisar essa função. Eu olho para essa função e eu estou suspeitando que ela não é diferenciável. Para isso, eu posso provar ou que ela não é contínua ou que ela não é derivável, ou seja, que os derivados parciais não existem. Só que eu olho para essa função e eu te pergunto, ela é contínua? O que vocês acham? Ela é contínua nesse ponto aqui, 0, 0? Ou seja, se você passa o limite aqui para x indo para 0, 0, isso aqui vai dar 0? Vai. Então, ela é contínua. Então, você não pode seguir esse caminho, né? Já que ela é contínua, você não pode afirmar nada sobre a diferenciabilidade. Tá, mas será que se ela não for derivável, aí eu poderia afirmar que ela não é diferenciável. Então, vou tentar seguir esse caminho. Eu vou tentar calcular as derivadas parciais nesse ponto aqui. Vou começar com a derivada parcial em relação a y, já que a gente já fez essa questão outras vezes. Então, ó, eu venho aqui e quero calcular a derivada parcial em relação a y no ponto 0, 0. Nesse caso, eu vou ter que usar a definição, e aí vai ficar limite h indo para 0. Aqui vai ficar g de 0, e aqui vai ficar 0 mais h, então vai ficar só h, menos g de 0, 0, dividido por h. Quanto é g de 0, 0? É 0. Então, ó, isso aqui já é 0. Quem é o g de 0h? Você vem nessa função, onde tem x você vai colocar 0, onde tem y você vai colocar h. Então, esse limite vai ficar limite da raiz de h ao quadrado sobre h. Isso quando h tende a 0. Só que você sabe, né? Quem é a raiz quadrada de h ao quadrado? É módulo de h. Então, ó, vou até apagar logo aqui. Isso aqui vai dar módulo de h. E como a função é modular e você está indo para o zero, você vai ter duas situações, né? Então, no primeiro caso, ó, se o h está tendendo a 0 pela direita, isso aqui eu estou fazendo rápido porque a gente já fez essa questão outras vezes aqui em sala, tá? Então, se for pela direita, aqui vai ser h. h sobre h é 1. Então, esse limite vai dar 1. Se for pela esquerda, ou seja, se o h está tendendo a 0 pela esquerda, aqui vai ficar menos h. Menos h sobre h é menos 1. Ou seja, ó, os limites deram diferentes, o que significa que aquela derivada parcial não existe. Então, g, no caso, né, não é mais f, g não é derivável, porque a derivada parcial em relação a y não existe. Se g não é derivável, logo, g não é diferenciável. Então, vem aqui, ó. G não é derivável. Logo, G não é diferenciável. Pronto, encerro aqui a questão. Então, provei o contrário. Provei que a função ela não era derivável e por isso ela não é diferenciável. Pronto, agora sim, bora voltar para aquela exercício 3, né? Verificar se essa função é diferenciável no ponto. Função h de xy x quadrado mais y oitava. Isso quando eu não estou na origem. Agora a função é 0 se eu estou na origem, né? Pronto. Vamos lá, a gente vai tentar verificar se essa função aqui ela não é diferenciável, né? Já que eu já percebi que se eu vou tentar provar que ela é, vai me dar muito mais trabalho e eu nem sei se eu vou conseguir. Então, eu vou tentar provar que ela não é. Para eu provar que ela não é, eu posso ou tentar provar que ela não é contínua ou que ela não é derivável. Uma dica, né? Se você suspeita que uma função não é diferenciável, então você pode tentar primeiro ver se ela não é contínua.
Tá? Já que calcular a continuidade, claro, normalmente é mais fácil do que calcular a derivabilidade, né? Já que, para verificar que ela é contínua, basta eu calcular o limite dessa função aqui para esse ponto. Então, é isso que eu vou fazer. Vou tentar, talvez essa função não seja contínua. É isso que eu quero provar. Então, para eu provar que ela não é contínua, eu tenho que tentar calcular esse limite aqui, ou mostrar que ele não existe, né? Limite dessa função quando o meu ponto vai para a origem. Ora, se xy está tendendo para 0, 0, não, ele não é o próprio 0, 0. Se não é o próprio 0, 0, a minha função h vai ser a função de cima. E aí eu vou ter limite de x vezes y à quarta dividido por x quadrado mais y à oitava. Isso para essa tendência aqui, né? Tá, e agora, gente? Quero verificar. Então, talvez o limite exista, não sei. É isso que eu vou ver. Note que está dando uma indeterminação, né? 0 sobre 0. Aí, o que você faz? Ah, vou tentar fatorar. Não dá. Ah, vou tentar tirar esse x daqui, colocar aqui. Aí, o que sobrou vai ser limitado. Não, não vai ser. Então, não pode ser assim também. Ah, então, já que eu não consegui fazer nada, porque eu pensei, vou tentar mostrar que esse limite não existe. Então, vamos lá. Então, escolha duas curvas para que o limite dê diferente e você diz que ele não existe, tá? A primeira curva que eu vou escolher é a curva mais clássica para a gente. Ó, então, vamos escolher... Normalmente, a gente já escolhe essa curva aqui por primeiro, né? Que é α1 de t igual a t0. Então, ó, eu vou calcular o limite para h de α1 de t. Claro que isso aqui satisfaz as condições, né? Aquelas condições que são clássicas. Então, ó, no lugar dessa função aqui, onde tem x, eu vou colocar o t. Onde tem y, eu vou colocar 0. Aí eu venho aqui e escrevo limite de t vezes 0 à quarta dividido por t quadrado mais 0 à oitava. Isso quando t vai para 0. Gente, aqui em cima no numerador dá quanto? Dá o próprio 0, né? Se aqui em cima é o próprio 0, então todo esse limite é 0. Então, você vem aqui, ó, isso aqui é 0, então isso aqui vai dar 0. Tá, só que não acabou. Você tem que pensar em uma outra curva agora, de modo que quando você fizer essa composta aqui, o limite não pode dar mais 0. Tem que dar outro valor agora para você dizer que o limite não existe. Quem seria? Pense aí um pouquinho. Quem seria a outra curva, né? Eu já estou apagando aqui, mas eu nem quero apagar aqui ainda. Deixa eu apagar aqui do outro lado. Pense aí numa curva. Qual é a curva? TT. TT não vai ajudar muita gente agora, tá? Por quê? Porque se você jogar aqui TT, você vai ter aqui, ó, t à quinta dividido por t quadrado mais t à oitava. Vou colocar aqui em evidência. Vai ficar, sei lá, o t quadrado vou colocar em evidência aqui. Vai ficar t à quinta sobre t quadrado, aqui eu vou ter 1 mais t à sexta. Aí, ó, vou simplificar esse com esse. Não vai dar indeterminação, ok? Você tirou a indeterminação. Só que quando você for calcular o limite, ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Aí vai dar 0. Mas eu não quero que dê 0, eu quero que dê outro valor. Tá? Então não pode ser. Claro que se você começasse com TT, tudo bem. Você começaria com TT, ia dar 0, beleza. Aí agora você ia ter que ter um outro valor aí. Olha, a curva que a gente quer é essa daqui. Alfa2 igual a t à quarta e t. Tá? É essa curva. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Gente, por isso que eu digo, limite é experiência. Você vai ter que resolver os limites, resolvendo o exercício, aí vai chegar uma hora que você vai olhar para o exercício e vai falar, beleza, já sei. Né, mas uma dica, né? Qual é a ideia aqui, gente? A ideia, ó,
a ideia aqui que eu quero é que aqui embaixo eles consigam se somar de uma forma que eu consiga eliminar em cima e embaixo ao mesmo tempo, né? Então, ó, se aqui eu já tenho y à oitava, então eu queria que aqui ficasse a oitava também. Então, eu tentaria t elevado a 4, que aí eu conseguiria o que eu quero e eu ia conseguir cortar, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó, nesse caso, vai ficar limite de h de alfa 2, quando t vai para 0. Isso aqui vai ficar limite. Aí agora, ó, vai ficar t à quarta vezes o y já estava à quarta. Então, vai ficar t à quarta de novo. Dividido, o x é t à quarta. Vai ficar t à quarta ao quadrado, que é o que estava ali. Mais t elevado a 8. Isso quando t vai para 0. T à quarta vezes t à quarta dá quanto? Você conserva a base, somos expoentes, né? Então, vai ficar t à oitava. Então, limite t elevado a 8 dividido. Aqui, você tem potência de potência. Conserva a base, faz o que com os expoentes? Multiplica. Então, você vai ter 4 vezes 2, 8 também. Mas, aqui vou deixar t à oitava. Isso quando t vai para 0. Aqui, quando você soma esse mais esse, vai dar 2 vezes t à oitava. Então, você vai ficar com o limite de t elevado a 8 dividido por 2t elevado a 8. Isso quando t vai para 0. Você agora pode simplificar esse com esse. No final, o limite vai dar 1 sobre 2, que obviamente é diferente de 0, que foi o que deu o primeiro limite. Logo, o limite não existe, né? Então, aqui, ó. Logo, o que eu estou concluindo? Que o limite de h de xy, quando x e y tende para 0, 0, ele não existe. Ó, o símbolo de não existe. Se ele não existe, e esse ponto faz parte do domínio dele, é porque h não é contínua. Ora, se h não é contínua, então eu posso afirmar que h não é diferenciável. Pronto, concluí. Então, ela não era tão difícil, tá vendo? Então, não era assim, não era malvadeza, na verdade era até uma questão fácil, porque você só tinha que calcular o limite, mostrar que ele não era contínuo e pronto, aí não é diferenciável. Tá, aí, gente, seguinte, ó. Você já percebeu que quando uma função não é diferenciável, você pode tentar mostrar isso ou pela continuidade, mostrando que a questão não é contínua, ou pela derivabilidade, mostrando que ela não é derivável. Agora, se a função é diferenciável, aí você me pergunta, professor, se a função é diferenciável, eu sempre vou ter que provar, usando aquela definição que o senhor fez ainda agora, da função resto? A resposta é não. Existe uma outra forma, claro que essa forma não é sempre que você vai poder usar, mas em muitos casos você vai conseguir usar. Existe uma forma de provar mais rápido que uma função é diferenciável. Para isso, eu vou usar uma outra definição. Então, olha só, vai ser a quarta definição. Então, a gente já sabe o que é uma função contínua, o que é uma função derivável, o que é uma função diferenciável, e agora vai entrar o que é uma função de classe C1, que é a definição que eu vou mostrar para vocês agora. Porém, é uma definição bem simples e é rápido de entender também. Então, ó, mostrei aí no slide. Então, o que é uma função de classe C1? Olha só, dizer que uma função de classe C1 é quando as derivadas parciais da função existem e são contínuas, tá? Então, quem são contínuas são as derivadas parciais. Você derivou uma função, as derivadas parciais são outras funções, né? Só que essas funções são contínuas. Então, nesse caso, você diz que essa função, o f é de classe C1. F de classe C2 significa que as derivadas até segunda ordem são contínuas. Classe C3, até a terceira ordem são contínuas. Classe C5, até a quinta ordem. Classe C infinito, que existe. Quer dizer que as derivadas parciais de qualquer ordem são contínuas.
C0 existe também. C0 quer dizer que você só está afirmando que a função em si é contínua. As derivadas parciais não necessariamente. Tá? Então, C0 também existe. Mas por que eu estou focando na classe C1? Por causa desse resultado aqui. Ó. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Tá? Então, está aqui. Entrou e vai encaixar aqui na nossa observação o fato de f ser de classe C1. Então, eu vou colocar aqui f de classe C1. Isso vai implicar que f é diferenciável. Tá? Então, ó, se você tem uma função cujas derivadas parciais são contínuas, então pronto. Se isso aqui acontece, então essa função é diferenciável. Tá? Ser também de classe C1 é como se você tivesse no melhor dos mundos, matematicamente falando. Você tem uma função que ela não tem saltos, não tem descontinuidades, é uma função suave, que a gente chama, é uma função boa de trabalhar. Tá? Então, ó, C de classe C1 significa que f é diferenciável, se é diferenciável significa que ela é contínua e também ela é derivável. Poderia expandir aqui, poderia colocar classe C2, porque se f é de classe C2, então ela é de classe C1 e assim sucessivamente. Classe C3, C2, C1 e assim. Classe C infinito, aí vai embora, até voltar para cá. Tá? Então agora a gente tem muitos resultados aqui para usar. Claro, se eu quero provar que uma função não é de classe C1, eu posso provar que ela não é diferenciável. Se ela não é diferenciável, ela não é de classe C1. Tá? Então, beleza. Agora que a gente sabe disso, ó, vamos fazer aqui o exercício 4. E agora ele vai vir até de forma mais natural, né? Vai ser mais fácil provar isso daí. Então, exercício 4. Eu quero verificar se essa função aí ela é diferenciável. Então, função u, xyz é igual a x² y menos seno de xe mais e elevado a z y. Pronto. Então, vamos lá. Perceba o seguinte. Essa função aí, se eu fosse querer provar que ela é diferenciável usando a definição, você ia ter um trabalhão. Um trabalhão, porque pensa em calcular aquela função resto usando essa função aqui. Né? Pensa você calcular o x mais h, y mais k e z mais t, por exemplo. Você ia ter um trabalho enorme. Né? Só que agora que a gente sabe do fato de ser de classe C1, então eu vou tentar mostrar que essa função aqui ela é de classe C1, para poder concluir que ela é diferenciável. Para eu verificar se essa função é de classe C1, o que eu tenho que fazer é calcular as derivadas parciais dela. Como ela tem 3 variáveis, então são 3 derivadas parciais. Então, venho aqui ó, e vou calcular, primeiro, a derivada em relação a x. Tá? Aqui eu vou abreviar, só para a gente... Ó, derivada parcial de u em relação a x. Quem vai ser? Vamos lá, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Tá? Vai ficar 2x. O y é constante, ele vai ficar aí. Vai ficar 2xy. Menos, derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de xe. Derivado que está aqui dentro em relação a x vai ficar só o z. Então, vou colocar ele aqui fora. Então, vai ficar menos z cosseno. Mais, derivada do e elevado a x. É e elevado a x, né? Nesse caso é e elevado a zy, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a... Opa, desculpa. Por que eu apaguei? Porque essa função não depende de x, né? Se ela não depende de x, ela é uma constante. Se eu derivar em relação a x, ela é 0. Então, eu vou ficar só com esse daqui. Tá? Agora, eu vou derivar em relação a y. Ó, vou começar por aqui. Derivando em relação a y vai ficar 1. Então, vai ficar só x². Então, x². Agora, ali, quando eu for derivar isso aqui em relação a y, aqui não tem y. Então, aqui vai zerar. E vou passar para cá. A derivada desse é ele mesmo. Então, vai ficar mais e elevado a zy, vezes o derivado que está aqui dentro em relação a y, então vai ficar só o z. Então, aqui mais e, isso daqui. Por último,
derivada parcial em relação a z. Para essa função. Aqui não tem z, então vai zerar. Aqui vai ficar menos cosseno de xz, derivada parcial do que está aqui dentro em relação a z vai ficar só o x, então coloco o x aqui, mais aqui vai ficar elevado a zy, derivada parcial do que está aqui dentro em relação a z é o próprio y. Pronto. Calculei as derivadas parciais da minha função. Agora eu tenho que verificar se essas derivadas parciais aqui são contínuas. Claro que a rigor você teria que usar aquelas propriedades lá que a gente trabalhou, né? Por exemplo, bora olhar para cá. Bora olhar só para cá agora. A função cosseno é uma função contínua? É. Aqui dentro você tem um polinômio, né? Um monômio aqui dentro. Isso é contínuo? É. Então a composta também é contínua. Aí aqui você tem uma contínua vezes uma função contínua. Isso também é uma função contínua. E aqui você tem a diferença de uma função contínua com outra função contínua. Isso também é contínuo. Então, isso aqui tudo é contínuo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Ó, isso aqui é uma composta, isso aqui é o produto, isso aqui é uma soma. Todo mundo é contínuo, a função é contínua. Aqui, de novo, a mesma coisa. Você tem uma composta, todo mundo é contínuo. Tá? Então, ó, essas funções aqui, isso aqui são funções contínuas. Se as derivadas parciais de u são funções contínuas, o que significa? Significa, ó, portanto, f não, né? U é de classe C1. E se U é de classe C1, isso implica que U é diferenciável. Pronto, concluí. Ou seja, foi muito mais fácil, muito mais rápido por esse caminho do que se eu fosse tentar provar pela definição mesmo de diferenciabilidade. Claro que seria possível também, mas daria muito trabalho, a gente ia pegar aqui a aula inteira, né? Entenderam, gente? Tudo certo até aqui? Diferenciabilidade, está tudo bem? Dá para cair na prova, né? Tranquilo? Beleza. Então, agora, a gente vai fazer uma aplicação de diferenciabilidade, né? Para você que pensava assim, nossa, isso daí não serve, isso aí é só para atrapalhar minha vida. Não. Isso tem tanto uma importância formal, né? De definição, de teoria, mas também tem aplicações disso daí. Então, no segundo ponto da aula de hoje, a gente vai ver aproximação linear. Mas, antes de eu mostrar o slide para vocês, eu vou só fazer aqui uma observação. Então, ó, vamos pegar uma função que é de classe C1. Olha só, se você tem uma função de classe C1, você já sabe que essa função ela é diferenciável. Então, se f é de classe C1, então o que acontece? Acontece aquela minha igualdade. Então, vou colocar assim. Vou colocar, se f é de classe C1, então o limite da minha função resto, ó, se f é de classe C1, então ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, então quando você pega a sua função resto dividido pela norma, quando hk vai para 0, 0, isso aqui você já sabe que tem que dar 0. Quem é mesmo a função resto? A função resto, quando você isola ela, o que dá mesmo? A gente já fez isso ainda agora, né? Vai dar isso daqui. A função resto é a função f de a mais h
B mais K, menos f de AB, menos a derivada parcial em relação a x, vezes h, menos a derivada parcial em relação a y, vezes k. Tudo isso dividido pela norma. Isso quando HK está indo para 0, 0. Até aqui tudo bem? Só peguei uma função que é de classe 1, então ela é diferenciável. Então é porque esse limite aqui acontece, mas quem é a minha função resto é tudo isso daqui. Agora eu vou fazer uma mudança de variável aqui, para esse limite. Qual é a mudança de variável que eu vou fazer? É isso daqui, ó. Eu vou chamar x de A mais H e vou chamar y de B mais K. Fazendo isso, como é que fica o limite? Vai ficar assim, limite. Ó, se bem aqui eu tinha f de A mais H, só que o A mais H é x. E aqui vai ficar B mais K, então vai ficar y, vai ficar f de xy. Então, vem aqui, ó, limite de f de xy menos. Outra coisa, tá, gente? Aqui, se você reparar, tem menos, menos e menos, né? Vou colocar o menos em evidência. Então, aqui vai ficar menos. Aí, eu vou colocar aqui um colchete. Aí, aqui dentro vai ficar f de AB. Mais, é mais porque o menos está aqui fora, né? Aí, eu tinha derivada parcial em relação a x, vezes h. Só que quem é h para a gente agora? Se você isolar o h vai ser x menos a. Mais derivada parcial em relação a y no ponto AB, vezes k. Só quem é k? É y menos b. Tá? Aqui fecho o colchete. E eu estou dividindo aqui, ó, pela norma de HK. Mas quem é H? X menos A. Então, a norma de x menos A, y menos b. E a tendência? Como é que vai ficar a tendência? Olha lá. O H e o K estavam indo para 0, ambos os dois, né? Então, aqui, ó, se o H vai para 0, o X vai tender a A. Se o K vai para 0, o Y vai tender a B. Então, ó, então minha nova tendência é XY tendendo para o ponto AB. Na aula passada, a gente fez essa troca essa mudança de variável. Só que agora eu voltei para ela, tá? Para ficar XY. Ok. Pera lá. Esqueci uma coisa aqui, ó. Esse limite aqui está indo para 0. Só que esse limite é o mesmo desse. Então, esse aqui também está indo para 0. Que é o mesmo desse. Então, esse daqui também está indo para 0. Tá? Então, ó, vamos analisar o que significa isso daqui. Esse limite, do jeito que eu arrumei ele agora. Aqui, note que eu separei em dois termos, né? O primeiro é a própria função. E o segundo é tudo isso aqui que está no colchete. Tudo isso daqui. A função é a minha função. É uma função qualquer aí que é de classe 1. Agora, bora olhar só o que está aqui para dentro. Ó. Eu te pergunto o seguinte. Essa função aqui, esse valor aqui, f de AB, isso aqui é uma variável ou isso aqui é uma constante? O que é que vocês me dizem? É o quê? É uma constante, né? Por quê? Porque é a função aplicada num ponto. Quando você diz quem é o ponto, isso aqui vira um valor, é um número. É 2, 3, 5, não sei. Então, isso aqui é uma constante. Agora, aqui, essa derivada parcial em relação a x, nesse ponto, é variável ou é constante? Constante também, porque você está aplicando em um ponto. Então, isso aqui é um número. Aqui dentro, eu tenho alguma variável? Tenho, que é x. Então, até agora, a minha única variável aqui é x, o resto é constante. Aqui é a mesma coisa. Ó. Essa derivada parcial aplicada no ponto, isso aqui é uma constante. Aqui é variável, que é y, e aqui é constante. Então, em todo esse colchete aqui, imenso que vocês estão vendo, quase tudo que tem aí é constante. As únicas variáveis são as variáveis x e y. Posso, então, afirmar que só o colchete é um polinômio de duas variáveis, sim ou não? Posso.
Além disso, eu posso afirmar que o colchete todo é um polinômio de grau 1? Posso? Posso também. Então, aqui dentro, eu tenho uma função que é muito simples de trabalhar, que é um polinômio de grau 1. Então, eu vou dar um nome específico para essa função toda aqui. Eu vou chamar ela de L de xy. Por que eu estou chamando de L? Porque um polinômio de grau 1 é uma função linear. Tá? Por isso que eu estou chamando de L. L é de linear. Então, ó, chamei todo o colchete aqui, tá, gente? Ó, isso aqui eu estou chamando todo esse colchete aqui, né, para ficar mais limpo. Estou chamando tudo isso aqui de L de xy. Aí, como é que vai ficar meu limite agora? Vai ficar um limite menor, né? Vai ficar limite de xy tendendo para AB, de f de xy menos L de xy dividido por essa norma x menos a, y menos b. Só que isso aqui é igual a 0. Tá, e aí, professor, o que mais está dizendo isso aí? Seguinte, ó, você tem um limite que é um quociente indo para 0. Já comentei várias vezes com vocês. Se você tem uma fração cujo limite vai para 0, sendo que o de cima vai para 0 e o de baixo vai para 0, é porque o de cima está indo para 0 mais rápido do que o de baixo. Então, quer dizer, ó, que para pontos próximos do AB, o que está acontecendo é que essa função aqui de cima está indo para 0 muito rápido. Mas dizer que o numerador está indo para 0 muito rápido, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que dizer que essa função está se aproximando dessa função cada vez mais rápido? Ou seja, que a função L está muito próxima da função f? Sim ou não? Sim. Então, esse resultado nos diz o seguinte, ó. Isso aqui implica que essas funções aqui, em torno do ponto AB, ou seja, numa vizinhança de AB, elas estão muito próximas. Ou melhor, essa função L aqui é uma boa aproximação para a minha função f. Então, eu posso aproximar minha função f na forma aqui da função L. Então, aqui, ó, f de x é aproximadamente igual à minha função L de xy. Então, mas, professor, qual é a vantagem disso daqui? A vantagem é que você está aproximando uma função qualquer, desde que seja de classe C1, a uma função linear, a uma função que é um polinômio, a uma coisa que é muito mais fácil de você trabalhar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um desenho, para a gente entender um pouquinho melhor também, e vou fazer um exercício, para você entender a importância disso daqui. Entenderam essa explicação aqui, todinha? Tá? De manhã eu até expliquei de outro jeito. Isso aqui é como se fosse uma explicação aqui alternativa, tá? Então, caso você não tenha entendido, você pode tentar ver de novo na manhã, então ver de novo aqui à tarde. Mas onde eu queria chegar, que é onde eu cheguei nos dois horários, é isso daqui, tá? A minha função f ela é aproximadamente igual a essa minha função L. Quando você pega a sua função f e aproxima a essa função L, lembrando que L é tudo isso daqui, ó. L tem essa fórmula bem aqui, tá? Então, eu digo que eu estou linearizando a minha função f. L é uma linearização de f, como se estivesse transformando a minha função em uma função linear. Tá? Então, é isso. Deixa eu voltar para cá. Então, olha só, definição aí de linearização. Então, vamos lá. Seja f uma função de classe C1, então é diferenciável, né? Então, essa função aqui linear, olha a fórmula dela, tá, gente? Não vão... Mas isso aqui é fácil de lembrar, porque vem tudo de uma demonstrações, né? Uma coisa implica na outra. Então, essa função L de xy é denominada linearização de f. Isso no ponto AB, tá? Você tem um ponto lá fixo, onde você está linearizando. E essa aproximação aqui a gente chama de aproximação linear. Gente, agora, olha para a fórmula aqui da minha função L, que é isso daqui. Essa fórmula aqui, ó, lembrando que isso aqui é constante, aí só isso aqui é variável, isso aqui é constante e só o y é variável. Isso aqui é uma equação do quê? A gente já estudou isso aqui em sala. Que formato ele tem, essa função aí? A gente já estudou um parecido com isso daí. Ó, pensa
pensa que isso aqui é z. Você tem z menos z0 mais uma constante vezes x menos x0 mais uma constante vezes y menos y0. É a equação do quê? De um plano. De um plano. Por enquanto é de um plano. A priori é só de um plano. Porém, esse plano aqui não é qualquer plano. Alguns já falaram a resposta, não é qualquer plano. Porque esse plano aqui, ele é o plano que contém as retas tangentes do ponto AB. Por quê? Porque, ó, coloca y igual a b, ou seja, faz y não variar, y está fixo. Se y é igual a b, isso aqui vai zerar, essa parte aqui. E você vai ficar com z igual a f de AB mais a derivada parcial vezes x menos a. Isso aqui não é a equação da reta tangente, quando você fixa y, também já estudou isso aqui em sala. Então, pronto. Então, a reta tangente aqui, quando você fixa y, ela está presente nesse plano. E quando você fixa x igual a a, quem vai zerar é esse daqui. Então, a outra reta tangente também está presente aqui. Então, isso aqui não é qualquer plano, é o plano que contém as duas retas tangentes, tanto para a derivada parcial em relação a x, quanto a derivada parcial em relação a y. Por isso, nós chamamos isso daqui de plano tangente. Tá? Então, isso aqui é um plano tangente. Então, o que eu estou fazendo é aproximando a minha função do plano tangente dela, naquele ponto. Então, por isso, ó, por causa das derivadas parciais, essa aproximação aqui que nós estamos fazendo também é chamada de aproximação pelo plano tangente. Então, o que está acontecendo é isso daqui. Ó. Você tem uma superfície em azul, né? E você tem aqui, ó, quando você fixa y e pega aqui essa curva e faz a reta tangente, ou seja, você faz o x variar, você vai ter essa reta aqui que eu estou chamando de T1. É a reta tangente, né? O coeficiente angular dela é a derivada parcial em relação a x. Agora, quando você fixou o x e faz o y variar aqui nessa curva, você vai ter uma segunda reta tangente. O coeficiente angular é a derivada parcial em relação a y. Quando você tem duas retas aqui, né, duas retas que não são retas coincidentes, você tem um plano. E aí esse plano aqui é o que nós chamamos de plano tangente. Tá? Então, nós vamos aproximar alguns pontos a partir do plano tangente. Exercício, para a gente entender melhor. Encontre a linearização desta função aí, ó, f de xy é igual a isso daí. Então, vamos fazer. Acho que vou usar isso daqui. Exercício 1. F de xy é igual a 1 mais x log natural xy menos 5, isso para o ponto 2, 3. Tá. Vamos lá, nós temos essa função aqui. Aí, digamos que na sua prova, sei lá, qualquer outra prova aí, que não seja necessariamente cálculo 2, o seu professor pediu para você calcular o valor dessa função em um ponto lá. Sei lá, um ponto, esse daqui, por exemplo, ponto 2,1 em x, em y é 2,95. Tá? Aí o seu professor quer que você diga o resultado certo disso daqui, ou pelo menos aproximado. Mas ele quer que você dê um valor para o log também. Aí note que nesse caso aqui, para essa função, você ia ter um trabalho de calcular isso daqui, né? Porque, ó, onde tem x, você vai colocar 2,1. Onde tem y, você vai colocar 2,95. Aí você ia ter que multiplicar esses dois. Depois você ia diminuir, ia dar um número aqui decimal. Você ia ter que calcular o log disso, pelo menos um valor aproximado. Aí o x, você ia multiplicar por 2,1. Então, você já percebeu que para calcular valores dessa função aqui, valores quebrados, você ia ter muita dificuldade. Só que aí você é esperto, porque você já fez cálculo 2, né, no projeto Newton, e aí você pergunta, professor, eu posso aproximar, o senhor quer o resultado exato ou eu posso lhe dar um valor aproximado? Aí ele vai dizer, não, pode aproximar.
porque ele vai pensar que você vai aproximar ali pelos os logs, né, que ele vai lhe dar. Mas não é isso que você vai fazer. Aí você vai falar assim, beleza, então eu vou aproximar essa função aqui pelo plano tangente dela, em torno do ponto 2, 3, já que o ponto que ele quer que eu calcule é um ponto próximo do ponto 2, 3. Então, eu vou ser esperto e ao invés de eu usar nessa função, eu vou linearizar essa função. Tá, mas para eu linearizar a função, eu preciso das derivadas parciais. Né? Então, primeiro eu vou calcular as derivadas parciais disso daqui. Aí eu venho, vou calcular a derivada parcial em relação a x primeiro, tá? Então, aqui vai dar 0. Aqui eu tenho duas funções que dependem de x. Então, vou fazer a regra do produto. Derivando o x vai ficar 1, vezes o segundo. Então, vai ficar log natural de xy menos 5. Mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivado do log natural vai ficar 1 sobre o argumento. Então, dividido por xy menos 5. Vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a x. Então, vai ficar só o y. Então, aqui vai ficar xy sobre isso daqui. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. E a derivada parcial em relação a y? Aqui é 0. Aqui não depende de y, né? Então vai ficar só o x. E eu vou derivar só isso daqui. Então vai ficar x dividido por xy menos 5. A derivada disso daqui em relação a y é x. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Pronto. Já temos as derivadas parciais. Aí você vai falar, professor, mas se eu for substituir as derivadas parciais naquela minha equação, né, nessa minha fórmula bem aqui, ó, se eu fosse calcular, jogar minhas derivadas parciais aqui, eu ia ter muito mais trabalho, porque as derivadas parciais eram tudo aquilo ali. Tá, mas você não vai jogar as derivadas parciais, você vai jogar as derivadas parciais no ponto AB, ó, que é o ponto que eu estou considerando. Quem é o meu ponto AB aqui? É o ponto 2, 3. Então, eu vou calcular esses valores das derivadas parciais no ponto 2, 3. Esse que eu vou fazer agora. Aí eu venho, vou fazer para cá. Depois eu coloco de novo aí. Então, vamos lá. Eu quero calcular a derivada parcial nesse ponto aqui, gente, que é o ponto 2, 3. Aí eu venho, ó. Se o x é 2 e y é 3, 2 vezes 3 é 6. 6 menos 5 é 1. Então, vai ficar log natural de 1. Aqui, mais x vezes y, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. E aqui, 6 menos 5 é 1. Então, vai ficar só 6. Log natural de 1 é 0. Então, aqui é só o 6 mesmo. Agora, ó, derivada parcial em relação a y nesse mesmo ponto. Aí eu venho aqui, ó, x é 2, então vai ficar 4. E aqui, ó, vai ficar 6 menos 5, que é 1. Então vai ficar só o 4. Então já tenho a minha derivada parcial, as derivadas parciais, né, o valor delas no ponto. Falta também eu descobrir o valor da minha própria função nesse ponto 2, 3. Então, eu quero calcular o f de 2, 3. Então, eu vou olhar para a minha própria função. Então, vai ficar 1. Isso aqui é igual a 1, mais o x é 2, vezes log natural. Aqui, ó, que vai ficar 6 menos 5, que é 1. Então, log natural de 1. Isso aqui tudo vai zerar. E aqui eu vou ter só 1. Pronto. Agora que eu tenho esses valores e eu tenho esse valor aqui, eu já consigo dizer quem é a minha linearização. Quem é? É isso daqui, ó. Vou escrever para cá. Ó, vou escrever aqui a fórmula da linearização. Logo, quem é a minha função aqui, que é a função da linearização? É isso daqui, ó. É f de AB mais f, derivada parcial em relação a x, AB, vezes x menos a, mais a derivada parcial em relação a y, de AB, vezes y menos b. Só que agora eu vou substituir os valores, né? Então, L de xy
Quem é o ponto AB? É o ponto 2, 3. Então, vai ficar f de 2, 3, mais derivada parcial em relação a x nesse mesmo ponto, vezes x menos 2, que o a é 2, mais, aqui a derivada parcial, vezes y menos 3. Só que, opa, aqui eu coloquei AB, né? É 2, 3. Gente, todo esse valor aqui, ó, esse valor eu já sei qual é, está lá no terceiro quadro, f de 2, 3 é 1. Esse valor aqui eu já sei também, esse valor eu já sei, são tudo números. Então, vou substituir pelos números que estão ali. Então, vai ficar L de xy é igual, esse daqui é 1, então vai ficar 1 mais, esse segundo não lembro, mas está ali, é 6. Então, vai ficar mais 6 vezes x menos 2, mais o último deu 4, né? Então, vai ficar mais 4, y menos 3. Então, ó, essa é a minha linearização. Então, se eu quisesse calcular naquele ponto lá que eu falei no início, né, que era o ponto 2,1, 2,95, ia ser muito mais fácil usar isso daqui, ó. Porque se o x é 2,1, aqui vai ficar 0,1. 0,1 vezes 6 é 0,6. Aqui, se o y é 2,95, aqui vai ficar menos 0,05. Vezes 4, aqui vai ficar menos 0,2. Aí eu vou ter menos 0,2 mais 0,6, se eu não me engano, vai ficar 0,4 mais 1, 1,4. Então, consegui já calcular um valor aproximado para aquela função, que parecia ser complexa de calcular, né? Mas usando a linearização, você já obteve aí um resultado satisfatório. Aproximado, mas é satisfatório. Entendeu? Então, se eu não errei a conta, né, acho que de manhã eu até errei, que eu fiz de cabeça também, mas acho que ia dar 1,4 mesmo. Tá? Mas a gente não vai fazer, isso aí fica para casa. Muito bem, gente. Então, olha só. Eu queria mostrar para vocês no GeoGebra o que está acontecendo nessa função aí. Então, eu vou trocar aqui rapidamente. Vou colocar aqui no GeoGebra. No GeoGebra Online. Vou colocar no 3D, né? Pronto, está aqui o 3D. Aí, ó, a primeira coisa que eu vou colocar é a nossa função. Nossa função é 1 mais x log natural de xy menos 5. Tá aí, essa é a nossa função. O nosso ponto que a gente quer calcular, o ponto 2, 3 e 1. Está aqui o ponto, ó, já apareceu aqui. E o meu plano tangente é o plano 1 mais 6 vezes x menos 2 mais 4 vezes y menos 3. Ó. Então, ó, bem aqui, ó, nesse ponto da minha função, você tem o plano tangente. Então, conforme você vai se aproximando desse ponto, o plano tangente vai ser uma boa aproximação para o valor da sua função. Quanto mais próximo do ponto você tiver, mais o plano tangente vai coincidir com o valor da sua função, com o valor da sua superfície. Entenderam? Então, pronto. Bora voltar.